Fala galera, a paz de Jesus e o amor de Maria seja com cada um de vocês. Vamos continuar então na meditação da carta de São Paulo, aliás, a carta aos Hebreus, capítulo 3 e o capítulo 4. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, na Bíblia Ave Maria, na página 1528. Vamos lá, capítulo 3. Portanto, irmãos santos, participantes da vocação que vos destina à herança do céu, considerai o mensageiro e pontífice da fé que professamos, Jesus. Ele é fiel, aquele que o constituiu, como também Moisés o foi em toda a sua casa. Porém, é tido muito superior em glória a Moisés, tanto quanto o fundador de uma casa é mais digno do que a própria casa. Pois toda casa tem seu construtor, mas o construtor de todas as coisas é Deus. Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo e testemunha das palavras de Deus. Cristo, porém, o foi como filho à frente de sua própria casa. E sua casa somos nós, contanto que permaneçamos firmes até o fim, professando intrepidamente a nossa fé, e ufanos da esperança que nos pertence. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como por ocasião da revolta, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me puseram à prova e viram o meu poder por 40 anos. Eu me indignei contra aquela geração, porque andavam sempre extraviados em seu coração, e não compreendiam absolutamente nada dos meus desígnios. Por isso, em minha ira, jurei que não haveriam de entrar no lugar do descanso que lhes prometera. Tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Antes, animai-vos mutuamente cada dia durante todo o tempo compreendido na palavra hoje, para não acontecer que alguém se torne empedernido com a sedução do pecado, porque somos incorporados a Cristo, mas sob a condição de conservarmos firmes até o fim nossa fé dos primeiros dias. Enquanto se nos diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu no tempo da revolta. E quais foram os que se revoltaram contra o Senhor, depois de terem ouvido a sua voz? Não foram todos os que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? Contra quem esteve indignado o Senhor durante 40 anos? Não foi contra os revoltosos, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão a esses rebeldes? Portanto, estamos vendo, foi por causa da sua descrença que não puderam entrar. Muito bem, meus irmãos, olha esse capítulo 3. Capítulo 3 vai dizer que Cristo, ele é superior a Moisés. Cristo, ele excede, porque Moisés foi um servo fiel.
Moisés serviu a Deus. Mas Jesus Cristo, ele excedeu, ele é superior. Então, aqui ele fala para nós permanecermos firmes na fé, a fé que nós professamos. Professando intrepidamente, ou seja, com destemor, acreditar que Ele é o Senhor. Muito bem, então agora a gente vai para o capítulo 4, versículo 1. Vai dizer o seguinte: enquanto, pois, subsiste a promessa de entrar no seu descanso, tenhamos cuidado em que ninguém de nós corra o risco de ser excluído. A boa nova nos foi trazida a nós, como o foi a eles. Mas a eles de nada aproveitou, porque caíram na descrença. Nós, porém, se tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. Ele disse: eu jurei na minha ira, não entrarão no lugar do meu descanso. Ora, as obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo, pois, em certa passagem, falou do sétimo dia o seguinte: e terminando o seu trabalho, descansou Deus no sétimo dia. Se, pois, ele repete, não entrarão no lugar do meu descanso, é sinal de que outros são chamados a entrar nele. E como aqueles a quem primeiro foi anunciado a promessa não entraram por não ter tido a fé, Deus, após muitos anos, por meio de Davi, estabelece um novo dia, um hoje, ao pronunciar as palavras mencionadas: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Josué lhes houvesse dado repouso, não teria depois disso falado de um outro dia. Por isso, resta um repouso sabático para o povo de Deus. E quem entrar nesse repouso descansará das suas obras, assim como descansou Deus das suas. Bom, aqui a gente compreende, meus irmãos, que ele faz esse paralelo com o dia do sábado, né, que é o dia sabático, com o descanso que Deus vai dar aos fiéis. Ou seja, quando nós morrermos, quando nós estivermos face a face diante de Deus no julgamento, se nós tivermos fé, firmes na fé, e nossas obras forem correspondentes a essa fé, então nós seremos dignos de participar desse descanso, que é a vida eterna. E agora a gente vai no versículo 11. Assim, apressemo-nos a entrar nesse descanso, para não cairmos, por nossa vez, na mesma incredulidade. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mas mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha o que o autor dessa carta aos Hebreus disse. Ele fala primeiro que Cristo é superior a Moisés, lá no capítulo 3. Capítulo 4, ele fala do descanso que Deus vai dar a nós, aqueles que forem fiéis. E fala que a palavra
ela tem esse poder de descobrir o que está nos nossos pensamentos, aquilo que a gente vive, o que a gente pensa. E nós temos um sumo sacerdote. Ou seja, antigamente, né, tinha o sumo sacerdote e tinha os sacerdotes que ofereciam os bodes, os bois, lá no povo judeu, antigamente, né? Agora em Jesus nós temos um sumo sacerdote. Olha, ó, esse sumo sacerdote, ele penetrou nos céus. Depois que ele morreu, ele subiu aos céus, na sua ascensão, né? Então Jesus Cristo está lá, junto com o Pai. E quando eu falo lá, não é lá assim, um lugar muito longe, né? Ele está no céu, mas sempre está próximo de nós. Então, ó, conservemos firme a nossa fé, porque ele é um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Aliás, ó, porque não temos nele um pontífice incapaz. Ele, na verdade, ele é capaz de se compadecer, porque ele viveu em tudo como nós, menos no pecado. Então, no versículo 16, ó, aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar graça de um auxílio oportuno. Então, o trono da graça é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que está disponível para nós, tanto na Eucaristia, quanto pessoalmente, quando nós oramos. Ele é o trono da graça. Então, aproximemo-nos com fé, com confiança, porque Ele tem a misericórdia. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.